Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal. Aqui o tempo. Bom dia! Bom dia! Segunda-feira, dia 13 de março. Vamos ver se essa conexão tá boa. Vamos começar essa live de hoje. Bom dia, nosso Café com Fabi. Tânia, Sandra, bom dia. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Caroline, bom dia. Helenise, bom dia, Helenise. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para saber, para a gente começar essa live de hoje, esse Café com Fabi, que vamos falar sobre nós, mulheres. Bom dia, Prosperidade. Quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bem? Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, né? Tudo certinho. Saudade também, saudade de vocês, de estar precisando fazer alguma coisa juntas, hein, menina? Precisando fazer alguma coisa aqui no Rio e aí em Minas, né? Você tá em Minas ainda, não tá? Bom dia, gente. Vamos falar sobre o mês das mulheres? Vamos conversar um pouquinho. Nós, mulheres, vamos? Eu acho muito importante a gente conversar um pouco, por quê? Deixa eu só fazer isso aqui. Opa, peraí. Deixa eu só, pronto. Agora foi. Precisa mesmo, é verdade. Também acho. Gente, vamos fazer o nosso café com Fabi. Vamos começar esse café de hoje. Bom dia. Olha aqui, a xícara já tá suja aqui já, porque eu fico pegando com uma mão e com a outra. Vamos conversar um pouco, gente. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nós mulheres. A gente precisa conversar um pouco sobre isso. A gente precisa dar uma relaxada, tirar um pouco essa tensão. A gente precisa realmente entender um pouco essa responsabilidade que a gente põe o tempo todo nas nossas costas. A gente está o tempo todo se cobrando, a gente está o tempo todo se culpando, nós estamos o tempo todo se comparando. Enfim, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso. Então, vamos falar sobre isso hoje aqui no Café com Fabi. Então eu convido você a pegar o seu café, a sentar aqui comigo nos próximos 25 minutinhos, que é o tempo mais ou menos que demora essa live, de 25 a 30 minutos. Pega seu café e vem comigo. Como vocês sabem, essa live ela fica gravada tanto aqui, como depois ela sobe para o meu canal do YouTube. Se vocês não conhecem meu canal do YouTube, acesse lá, lá tem muito vídeo, com muitas atividades, muitas ferramentas que vão te ajudar assim nesse processo da autoestima, no processo do autoamor, no processo do emagrecimento. Então quem não conhece é @Fabiana Moz, M-O-Z, oficial. Então depois daqui, corre lá no meu YouTube que tem muito material bacana. Então, como eu sempre brinco, para começar a live, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde e boa noite para quem for assistir essa live à noite. E bora falar um pouquinho sobre isso. Pega o seu café e vem comigo. Gente, olha só, esse mês de maio, quem me acompanha aqui tá vendo que eu tô colocando algumas amigas minhas, algumas pessoas que fazem parte da minha vida para falarem aqui no meu stories. E muitas delas estão falando sobre autoestima e sobre culpa. E é realmente coisas que eu venho observando em todas as minhas mentorias, o quão nós, mulheres, nos sentimos culpadas, o quanto que a gente se cobra por ter autoestima e o quanto que a gente se compara. E isso é uma dor tão grande que eu percebo em muitas mulheres que eu senti necessidade de vir falar hoje isso aqui no Café com Fabi. Na próxima quinta-feira vai ter também o assunto de mulher, eu vou falar sobre isso, mas aí já é com a Marlene, é um outro tipo de bate-papo. Mas eu gostaria muito de entender
e falar com vocês sobre isso. Eu venho observando o peso que a gente carrega. A gente só acordar, a gente já está carregando peso por ter que dar conta do dia que nem começou. A gente muitas vezes pula da cama já com tantas coisas para fazer. Eu gostaria até que vocês interagissem aqui comigo, tá? Falassem alguma coisa, perguntassem alguma coisa, porque se vocês sentem esse sentimento, sentem essa coisa da culpa, do julgamento, da autorresponsabilidade, do controle o tempo todo, porque a gente já pula da cama com tantas coisas para fazer, a gente já acorda tendo que às vezes colocar o filho no colégio, ainda mais que o ano já começou, cuidar ainda talvez da marmita para poder levar para o trabalho. Muitas de vocês ainda trabalham fora, no sentido que não tem mais o home office, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então, voltou o esquema de sair para trabalhar, então tem que deixar tudo pronto, dar conta de tudo, chega no trabalho correndo, muitas vezes com o palmo de língua para fora, e ao chegar lá ainda tem que dar conta de tudo que está acontecendo, ainda tem que aturar muitas vezes um chefe extremamente, infelizmente, tá? Vou usar esse termo assim, uma pessoa extremamente grosseira, que muitas vezes a gente não consegue se impor nesse sentido, e no serviço também muitas vezes a gente se sente perdida e volta para casa e tem que chegar em casa, cuidar das crianças, pegar as crianças, cuidar de tudo, enfim. Ainda tem o marido em casa e a gente ainda vem para essas redes sociais, ficar olhando o corpo do outro, ficar olhando o estilo de vida do outro, e muitas vezes ainda tem a nossa família, e a família que eu falo não a família de casa, mas a família de fora de casa, que são nossos pais, nossos irmãos, cunhadas, primos e amigos que sugam a gente o tempo todo, que a gente está o tempo todo assim, pode vir para cá que eu estou tomando conta de tudo. E quando a gente vai dormir, muitas vezes a gente chora, a gente está triste, ou a gente fala assim, o que eu fiz no meu dia? O que aconteceu comigo? E essa mulher ainda se cobra no final do dia que não conseguiu dar conta de tudo. E aí eu sempre me pergunto, quem foi que disse pra gente que a gente tem que dar conta de tudo? Quem foi que falou isso pra gente? E eu sei que muitas vezes foram os nossos pais. Olha que incrível. Muitas vezes as nossas mães lá atrás chegavam pra gente e falavam assim, olha, você tem que ser a melhor disso. Você tem que ser a campeã disso. Você tem que dar conta disso. Porque você nasceu para cá para ser vencedora, você nasceu para cá para ser a melhor. Ela estava errada ao falar isso? Não, claro que não. Óbvio que não. Só que a gente cresce com isso sendo um peso, uma responsabilidade tão grande, tão grande, tão grande, que além de ficar com essa fala da mãe da gente na nossa cabeça, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa tia, da nossa avó, de quem nos criou, a gente fica com essa fala tão pesada e a gente está se cobrando o tempo todo. E a gente não se permite relaxar. A gente não se permite dar momentos de lazer pra gente. Mas não é o lazer da comida. Porque a gente acaba dando esse lazer pra gente, que a gente desconta na comida. E a gente não dá lazer pra gente de parar, de fazer uma leitura, de ouvir uma música, de assistir um bom filme engraçado para rir, de dar uma boa caminhada, de sentar no chão e brincar de forma livre com os nossos filhos, de dar uma boa gargalhada. A gente só faz isso muitas vezes no sábado ou domingo, quando reúne todo mundo e a gente senta para comer, para beber. E aí você tem esse momento de lazer junto com a comida, com a bebida. Mas com os outros também, tendo que tomar conta de tudo, organizando tudo, controlando tudo. E se não for na sua casa, for na casa dos outros, para sair ainda é um sufoco. Porque tem que organizar filho, tudo, que parece ser até uma obrigação sair às vezes para se divertir. Porque é tanta coisa que você tem que controlar, que dá conta até sair, que você já sai muitas vezes já cansada. Tá fazendo sentido isso para vocês?
Quantas vezes a gente pensa, vou passar um final de semana na casa dos meus amigos. Só que para sair, você tem que organizar, tem que fazer tanta coisa, você se cobra tanta coisa, que parece que é um transtorno sair para se divertir. Porque tem que estar tudo do seu jeito. Porque se não tiver do seu jeito, ninguém vai fazer igual. Porque só você sabe fazer. E muitas vezes quando você delega, o que acontece? Você vai olhar para o outro e falar assim, mas ele não sabe fazer bem feito. Então melhor fazer porque eu não me aborreço. Porque se eu fizer, eu sei que vai ser do meu jeito. E eu não vou me aborrecer. Aí você acaba vendo seu marido, seus filhos sentados. Mal e porcamente seu marido vai lá. Mal e porcamente modo de dizer, tá, gente? Eu falo que ele vai fazer isso mal, não. Mas assim, seu marido só vai lá ligar o carro, colocar as bolsas no carro. Mas em casa, em tudo, com os filhos, com tudo, é você que tem que fazer. Porque ninguém sabe fazer melhor do que você. E aí você já entra no carro exausta. Ou você arruma a sua casa para receber as pessoas exausta. Você até se diverte, mas com sentimento de culpa ou com preocupação de como vai ser a volta ou depois que o pessoal foi embora. Porque você sempre tem que dar conta de tudo sozinha. Gente, vamos parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho? Vamos dar uma respirada? Vamos pedir ajuda? Vamos parar de querer ser a Mulher Maravilha? A mulher que dá conta de tudo, que faz tudo, bate no peito e fala, deixa comigo que eu resolvo. Vamos parar de fazer isso com a gente? Porque todas as vezes que a gente está fazendo isso com a gente está se maltratando demais da conta. A gente está se punindo. É uma autopunição isso o tempo todo. Aí eu sei que vai ter alguém que vai falar assim para mim. Eu sei porque todas as minhas mentoradas falam isso para mim. Mas Fabiana, você não sabe como é aqui em casa. Se eu não fizer, realmente a coisa não anda. Experimenta mais uma vez. Faz mais uma vez. E o que é que pode dar de errado? Eu pergunto, o que pode dar de errado? O que realmente pode dar de errado se o seu marido arrumar a mala dele sozinho? O que é que realmente pode dar de errado? Ah, mas ele nunca coloca as coisas dele que ele tem que pôr. As coisas dele. Mas você não sabe, depois ele fica sem cueca, depois ele fica sem a pasta de dente dele, depois ele não pega não sei o que dele, e ele fica todo irritado depois que eu que tenho que aturar depois a cara feia dele. A primeira vez. Porque a segunda que ele arrumar, ele vai lembrar que ele esqueceu, ele vai pôr. É porque nós temos mania de querer abraçar tudo. Os nossos filhos, se realmente eles ainda forem pequenos, crianças, realmente a gente tem que arrumar, é lógico. Claro. Mas se já for crescidinho, você já pode educar. Todo dia você começa a educar que tem que pegar a cuequinha, que tem que pegar a calcinha, para pôr na bolsinha do colégio. Fabiana, demora muito tempo. Eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é corrido. Comece a educar eles no final de semana. A entenderem o que é uma calcinha, o que é uma cueca, o que é uma toalha, o que é uma camiseta, o que é um vestido, o que é um short. A dobrar as roupinhas, a pôr em cima da cama, com amor e com carinho. Porque a gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para a gente. Filho foi feito para voar, para ganhar esse mundo de meu Deus. Mas a gente precisa também educá-los para isso e não ficar pegando todas essas responsabilidades. Agora, quando é criança, realmente criança, idade pequena, realmente a gente precisa, é um tempo que a gente precisa ter. Porque eles ainda são incapazes nesse sentido, né? Eles precisam da gente o tempo todo, é lógico, é óbvio. Mas a gente precisa também ter o tempo para a gente. E entender também que se não deu, se falhou alguma coisa, tudo bem. Não deu tempo de fazer algo,
ok, não se culpar porque não deu tempo. Mas você precisa criar um tempo para você. Um tempo de qualidade para você se olhar, para você se cuidar. Porque senão o único tempo de qualidade que você vai ter, sabe qual é? É sentada diante de uma televisão comendo um pote de sorvete, que você vai achar que isso sim é um tempo de qualidade. Ou devorando um pacote de biscoito, ou comendo não sei quantas coxinhas, salgadinhos, etc e tal. Vai ali na esquina, compra aqueles salgadinhos extremamente fritos, horrorosos, pingando gordura. Aí você senta diante, aí esse é o tempo de qualidade, você vai achar que seu tempo de qualidade é esse. Ou abrindo uma garrafa de vinho e ainda tirar foto em plena segunda ou terça-feira diante uma Netflix da vida, vendo a sua série, em plena segunda-feira aqui, ó, que bonito. Aí você fotografa e ainda põe nas redes sociais. Momento de descanso. Aí você está associando o álcool ao seu momento de descanso? Você está associando a comida ao seu momento de descanso, ao seu momento de prazer? Aí depois a gente vai para diante do espelho e fala que a barriga tá ruim, fala que a calça tá apertada e fala bem feito para você. Você não consegue emagrecer. Porque a gente está o quê? Se condicionando a momentos de prazer por estar extremamente culpada, extremamente ansiosa, extremamente tendo que tomar conta de tudo. Momento de prazer associado ao álcool, à comida. Porque é o único momento que os filhos estão dormindo, que o marido está dormindo, que você quer lá e que você consegue sentar para descansar. E aí você vai o quê? Comer para descansar. E depois você se cobra porque você comeu. Então a gente precisa começar a entender que eu não preciso dar conta de tudo. Eu não sou Mulher Maravilha. Eu sou um ser humano que falho. E tudo bem. E tudo bem eu falhar. Tudo bem eu ensinar o meu marido a arrumar as coisas dele. Tudo bem eu negociar dentro da minha casa para cada um ter uma tarefa. Um tira o lixo, outro lava a louça, outro seca a louça, outro pega as roupas e põe na máquina, outro pendura a roupa no varal. Ai, mas meu marido trabalha o dia inteiro, ele chega tão cansado, Fabiana, eu não posso pedir isso para ele. Porque afinal de contas eu fico em casa. Você não é empregada. Tudo bem para a mulher que não trabalha fora, que tem muitas minhas mentoradas que não trabalham fora, que é o marido que põe a grana dentro de casa, porque o sustento quem dá somos nós, mulheres e homens. Mas ele pode pôr a grana, ele pode entrar com a grana para poder pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a comida. Mas você dá o sustento dentro da sua casa, deixando tudo organizado, tudo bem, mas não é por causa disso que você é empregada, funcionária da casa. Então, se de repente o passar roupa para você é extremamente fora, que não está dando, porque você senão fica até 10 horas da noite, porque até o seu marido tem um horário de entrar e de sair do emprego. Caso você esteja trabalhando em casa, cuidando dos filhos, foi esse combinado da casa. Para nós, mulheres que ficamos em casa, muitas vezes ela começa muito antes do expediente, que é antes do seu marido sair, quando ele chega do trabalho, você ainda está em casa trabalhando. Então é isso que precisa entender. E achar que ele chegar em casa e você ainda pôr a mesa, ainda ter que fazer N outras coisas, porque ele chegou cansado em casa, você também está cansada, igualzinha, você está trabalhando tanto quanto ele. Então o sustento da casa, quem dá também é você. Então quando ele chega do trabalho, você até pode pôr a mesa, tudo bem, mas o levantar e lavar a louça e acabar de limpar a cozinha é igualzinho. Porque você trabalhou tanto quanto ele. Então ali já é o serviço da casa dos dois. Percebe? Ou ir lá dar banho no filho
Enquanto de repente então você vai lavar a louça, põe o outro a fazer para ele. De cuidar do filho, de pôr o filho para tomar banho, de juntar o material para o dia seguinte. Porque isso é serviço da casa, do casal, da família. Então, para a mulher de querer dar conta desde as 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Porque quando seu marido de repente chega em casa, é o seu momento de repente sair para fazer uma atividade para você. Porque você também trabalhou o dia inteiro igualzinho a ele. Por não colocar muitas vezes o dinheiro em casa, porque esse foi o combinado da família, não quer dizer que você não tenha trabalhado tanto quanto ele. E que você também precisa ter o seu momento de pronto, aqui acabou o meu expediente. Agora eu vou pôr um tênis, eu vou dar uma caminhada, agora eu vou dar uma leitura, fazer uma leitura, agora eu vou meditar, agora eu vou cuidar de mim. É isso que a gente precisa entender. Mulheres, para de querer ficar dando conta o tempo todo de tudo. Parem de querer o tempo todo achar que você tem que se cobrar e a casa tem que estar impecável 24 horas por dia. Não! Se ficou uma louça ali em cima da pia, para você de repente pôr um tênis. Bom dia, tia Maricélia. Aproveitem, tá? Bastante, curtam bastante. Pode avisar para minha mãe que aqui já tá tudo certinho. Gente, se você precisar deixar a louça na pia sem secar, a roupa no varal de um dia para o outro que já secou, mas você não teve tempo de tirar, para você pôr um tênis e dar uma caminhada, faça isso por você. Você não precisa dormir com a pia sem uma louça em cima. Você não precisa dormir com o varal sem uma roupa. Porque você precisa caminhar. Então, mulheres, se você precisar parar, de repente não deu tempo de bater uma máquina de roupa hoje por alguma razão, não vá fazer isso 10 horas da noite, ao invés de repente parar para meditar, para ler o que você quer ler, para cuidar de repente das suas frutas, da sua comida, do seu planejamento alimentar do dia seguinte. Porque não é qualquer comida, qualquer coisa eu como qualquer... A gente fala isso, né? Eu como qualquer coisa. Chegar no trabalho no dia seguinte, caso você trabalhe fora, qualquer coisa eu como lá o salgado, porque não vai dar tempo, porque eu tenho que bater essa máquina de roupa. Porque eu tenho que ainda pendurar. Pede pro seu marido te ajudar. Pede para os seus filhos te ajudarem, se eles forem um pouquinho maiores. Eu vejo mães na mentoria que eu pergunto, eu tenho que fazer isso pro filho, não sei o que. Aí eu pergunto, qual a idade dos seus filhos, né? Qual a idade? Uma tem 11 e outra tem 15. Aí eu fico assim, eles não sabem dobrar uma roupa de cama? O de 15 anos não sabe pendurar uma roupa no varal? Mas não pendura direito. Ensina! Ensina. 1, 2 vezes, depois ele vai ser responsável. Não tira o quê? Não seca uma louça? Não lava um prato? 11, 15 anos? Tem filhos de 21 anos dentro de casa que não ajudam em nada em casa porque é a mãe que faz, porque não sabe fazer. Eu me lembro da minha mãe, eu me lembro disso, e eu acho tão bonitinho quando ela fala isso até hoje. Quando eu era pequena, eu saí do catete com 11 anos de idade, então eu devia ter de 11 para menos. 11 para mais não era, porque eu me lembro qual era o apartamento. Era o apartamento do catete. Minha mãe colocava um banquinho para mim na pia e falava para eu lavar minha louça. Aí depois ela falava para mim que ela lavava tudo de novo. Mas ela me colocava para lavar minha louça, para ser responsável por lavar minha louça. Aí eu lavava, botava lá no escorredor e ia embora brincar.
Aí depois ela lavava a louça, eu não sabia. Depois eu fiquei sabendo isso depois de adulta. E aí você ainda faz isso, incentiva seu filho. Não vai falar assim, tá mal lavada, não. Poxa, eu era criança, realmente eu me lembro que eu era criança. Eu devia ter menos de 11 anos. Mas eu era responsável por lavar meu pratinho, minha colher, meu garfo, meu copo, para depois ir brincar. Minha mãe pedia pra gente separar nossa roupa. Então é isso que a gente tem que educar nossos filhos para isso, porque a minha mãe trabalhava fora junto com meu pai, e ela só tinha sábado e domingo também para ajeitar a casa. E na minha época, gente, eu tenho 51 anos. Não existia a facilidade que tem hoje em dia desse mundo moderno de celular, de tudo. Tudo era tudo muito longe, tudo mais complicado naquela época. Então, a gente tinha que realmente se virar. Então, hoje em dia, a gente com essa modernidade deixa nossos filhos no celular o tempo todo, para não dar trabalho pra gente, né? De dar trabalho de, às vezes, ensinar de tudo. E aí você vai dando conta de tudo, vai fazendo tudo. Quando você vê, a vida passou, seus filhos cresceram e você não fez nada por você, mulher. E muito pelo contrário, ainda se culpou e ainda se frustrou, ainda se comparou e a vida passou. Então, por favor, nesse finalzinho de live, eu peço para você, ensine, delegue para os seus familiares, para quem mora com você. Todos são responsáveis pela casa. A casa é da família. Todos são responsáveis pela casa. Sabe como é que eu faço lá em casa? Vou dar um exemplo aqui. Lá em casa eu já tenho dentro do meu boxe uma esponja, um detergente e aquele desengordurante. Ou tira-limo, depende de como tiver lá, mas um desses sempre tem lá. O detergente, o desengordurante e uma esponja. Meu marido, quando vai tomar banho, quando é banho de final de semana, que é um pouquinho mais rápido, mais lento, eu falo, bem, esfrega o boxe pra mim. É assim, é parceria. E não custa, ele não tá fazendo faxina, ele tá tomando banho, então ele já limpa o boxe, limpa já o blindex pra mim. Por que sou eu que tenho que fazer? Ele já dá um jeitinho no vaso. Já passa um paninho no chão enquanto eu já vou com o aspirador e já vem com pano, já vem ajeitando. A casa é minha e dele. Entende, gente? Então a casa onde você mora é sua, com seu marido, com seus filhos. Então todos são responsáveis. Aprenda. Ah, mas eles não sabem fazer. Gente, qual é o jeito certo? O que é que tem que fazer? Explica então. Mas explica com carinho, não é? Você não sabe fazer. Claro que eu não sei fazer, ninguém me ensinou. Não é? Assim? A gente só fala que o outro não sabe fazer. Ou então, ai, mas vai demorar muito. Tem pressa de quê? Calma. Enquanto ele estiver fazendo do jeito dele, do tempo dele, vai fazer alguma coisa boa para você. Sai de casa, põe o tênis, vai caminhar enquanto ele está fazendo a parte dele. Enquanto um pendura a roupa e outro vai estendendo, um pendura a roupa no varal e outro vai secando a roupa, vai secando a louça, põe o tênis e vai dar 2 voltas no quarteirão, mulher. Não fica parada na porta olhando o cara pendurando a roupa no varal e fala assim, não, primeiro a calcinha, hein? Depois a cueca. Olha as meias, hein? Tem que colocar juntinha, hein? Tem que sacudir. Cara, relaxa. Qual o problema da cueca ficar junto com a calcinha? De ficar uma pé de meia de um lado, outra do outro lado. Qual o problema? Não vai secar, gente? O intuito é o quê? Não é secar? Pô, deixa o cara fazer do jeito dele. Vai andar. Põe uma música. Vai dar uma volta no quarteirão. Vai meditar, vai falar o quanto que você é importante, quanto que você se ama, o quanto que você honra a sua história. Então eu separei aqui sobre você é honesta com o que você quer da sua vida. Então eu deixei 3 perguntas aqui separadas para a gente poder entender isso aqui no final, ao invés de meditar hoje. A meditação é que você responde essas perguntas para você.
Você é honesta com a sua vida, com você, com o que você quer? Você é honesta com você ou você é cruel com você? Para depois chegar e se maltratar. Então seja honesta com o que você quer. Você quer o quê? Você quer emagrecer? Seja honesta com você. Não finge que quer emagrecer colocando 1000 responsabilidades em cima de você, colocando 1000 culpas em cima de você, colocando 1000 afazeres em cima de você, para depois você se compensar comendo, vendo televisão. Então seja honesta com o que você quer, com a sua saúde. E para ser honesta com você, você precisa se dar tempo, você precisa delegar mais, aprender a dizer não, aprender a pôr limites. É necessário. Aí teve uma pessoa que me perguntou esse final de semana, mas Fabiana, eu tô sem forças. Como ter forças? Primeiramente, é você sabendo o que você quer. É você entendendo o que você quer. É você sendo honesta com o que você quer. Porque quando eu sou honesta com o que eu quero, eu começo a criar ações para agir em prol do que eu quero. E é um passinho de cada vez, não é de um dia para o outro. Mas eu já tendo clareza do que eu quero. Eu tendo esse autoconhecimento. E aí eu começo a ser leal comigo. E não me sabotar. Porque quando eu sou honesta comigo, sabendo o que eu quero, eu começo a ser leal comigo. E aí eu começo a ser a minha melhor amiga. Então é por isso que eu pergunto para você, você é honesta com você? Pensa nisso com carinho. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer hoje aqui. Você se permite se divertir com coisas simples? Você se permite ter um momento leve com você, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, não sei, no seu trabalho? Ou você também está o tempo todo rabugenta, dura, tensa, porque tem que dar conta de tudo, então está o tempo todo como se fosse aquele estado de pode nem encostar que dá choque. Relaxa. Começa a se divertir com coisas leves. Se permita olhar para fora. Olhar um pássaro. Olhar uma criança na rua. Olhar um pet. Então fique leve. Bom dia, Rodolfo, meu querido. Bom dia, bom dia. Se permite a dar uma aliviada, a dar uma boa gargalhada com uma coisa simples. A brincar com seus filhos, com a idade dos seus filhos e não com a sua idade. Permite sentar do lado do seu marido e ver um filme engraçado, ao invés de ficar vendo um jornal com notícias só ruins. Pensa nisso com carinho também. E para finalizar, permita-se aprender coisas novas. E isso, do aprender coisas novas, é aprender a cuidar de você. Por mais que você esteja com você o tempo todo, a gente vai desaprendendo a se amar. Então aprenda coisas novas para você se amar, para você se curar, para você se cuidar. E o aprender coisas novas pode ser a ler uma coisa diferente, uma literatura diferente, para que você possa escrever de forma diferente. Aprender coisas novas e de repente você começar a aprender a escrever poemas, a escrever textos. Aprender coisas novas muitas vezes é você começar a se permitir a aprender a mexer o seu corpo de forma diferente. Aprender coisas novas é você aprender muitas vezes a se cuidar. Então aprender a cuidar do seu rosto, a cuidar da sua pele, sim, a cuidar do seu cabelo,
Aprender coisas novas não é só uma língua nova, não é só uma atividade nova, mas aprender a se olhar de forma nova, a se permitir, a perceber que se a louça ficar em cima da pia, o mundo não vai acabar. Se o seu marido ou seu filho ou sua filha não pendurou a roupa no varal de forma como você pendura, o mundo não vai acabar por causa disso. Se de repente ficou até a louça suja na pia, o mundo também não vai acabar por causa disso. Agora, a sua saúde vai acabar. Se você quiser ainda querer tomar conta de tudo. Pensa nisso com carinho. Cuida da sua vida. Cuide de você. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Que bom, Clay, que você gostou da live. Que bom, fico muito feliz. Esse é meu recado de hoje. Essa é minha live do Dia das Mulheres. Nós não somos Mulheres Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus que nós não somos Mulheres Maravilhas. Nós somos maravilhosas. Mas a gente não precisa dar conta de tudo. Tá bom? Faça isso por você. Um dia iluminado. Tenha uma semana iluminada. Respira. Respira. E não se cobre. E não se culpe. Tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo Café com Fabi. Tchau, pessoal. Gratidão pelo carinho. Eu que agradeço muito, Clay. Valeu muito a pena.